Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado por herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre a minha canção. Ei, yeah, yeah. E eu Olá, sejam muito bem-vindos ao 4º episódio do nosso programa Conectados. E aqui você já sabe, né? Nós estamos conectando você à nossa igreja. E eu queria te perguntar, você está realmente conectado? Tem conectado os seus amigos, os seus familiares? E hoje, eu já estou sabendo que a gente está encerrando nessa série maravilhosa, que é a série Temperamentos, com o nosso amigo Tiago aqui. Sim. Infelizmente, né, assim, estamos terminando essa série, infelizmente porque foi muito bom, mas a gente espera que vocês tenham sido edificados, temos recebido muitos feedbacks positivos, glorificamos a Deus por isso, né, e Tiago, seja muito bem-vindo mais uma vez, aqui a nossa igreja, você aqui que já está aqui há mais de um mês, assim, todo final de semana praticamente aqui com a gente. Muito obrigado, Lucas, Amanda. É uma alegria estar aqui sempre. Nosso último episódio foi online, né? Mas Deus nos deu a graça de podermos estar aqui mais uma vez de forma presencial. Eu queria mandar um alô para todo mundo que está nos assistindo. A paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Eu espero que esse último episódio seja tão abençoador, tão edificante quanto os últimos. E muito obrigado pelo convite mais uma vez. Amém, amém, Tiago. Nós que agradecemos, né, por você estar aqui, você, a sua família, a Gleicinha. No final do programa a gente vai estar apresentando as meninas, né, a Gleicinha e a Isabel. E hoje, né, eu fiquei sabendo que, na verdade, todo mundo já sabe, né, nós vamos falar do temperamento fleumático. E eu já estava super empolgada. Só porque é o temperamento dela. E eu fiquei bastante empolgada, né, na expectativa da gente falar sobre esse temperamento. Eu queria, desde já, Tiago, já lhe convidar a falar um pouco mais sobre os fleumáticos, né? Quem nós somos, Tiago? Pronto. A gente sempre fica muito ansioso quando vai ouvir a respeito do nosso temperamento, né? Então isso é natural. Os fleumáticos são um temperamento muito bacana, muito legal. Ele é um dos temperamentos que costuma ser mais introvertido, né? Nós falamos sobre isso nos outros episódios. Nós temos os sanguíneos e os coléricos, que são temperamentos mais voltados para fora, extrovertidos, e os melancólicos e fleumáticos, que são temperamentos que costumam ser mais introvertidos. E eles possuem algumas marcas muito específicas deles.
Por exemplo, é um temperamento que geralmente leva a pessoa a ser bem mais calma, mais tranquila. Você nota, Amanda, que um temperamento fleumático, uma pessoa que tem esse temperamento, ele geralmente é uma pessoa mais equilibrada, ele não está intensamente vivendo as suas emoções, né? As suas emoções geralmente possuem um equilíbrio muito grande. E isso é uma característica muito marcante. E, inclusive, tem um dos pontos positivos, um dos pontos mais positivos a respeito do fleumático, que tem uma estreita conexão com isso, que é o fato de que eles são muito pacíficos. Sim. A gente chama isso de ser uma pessoa diplomata, né? É uma pessoa que dificilmente vai entrar numa confusão. É mais fácil você ver um fleumático separando a confusão do que entrando em uma. Porque eles são ótimos em compreensão das pessoas. Você tirar um fleumático do sério, Lucas, é muito difícil. É São verdade. muito pacientes, não é verdade? Muito. Então, eles são pessoas muito Eu nunca vi a Amanda estressada. Pronto, tá aí a prova, olha né? só. Deus mostrando já a realidade, né? É. Então, eles são muito calmos, muito equilibrados emocionalmente. E diferente, por exemplo, do sanguíneo, a gente viu que o sanguíneo, ele vive muito intensamente suas emoções. O fleumático, não. Ele geralmente tende a um equilíbrio. Você não vai ver ele tendo nenhum, digamos assim, vivendo nenhuma emoção de forma muito intensa. Ele está feliz? Ok, mas está feliz. Ele não está intensamente feliz, mas ele também não está intensamente irado ou enraivecido ou nada desse tipo. Ele sempre vive de forma muito equilibrada. E por isso eles geralmente são muito pacíficos e são de boa convivência. Tem uma outra característica de um fleumático que eu gosto muito, né? Que eles costumam ser bons ouvintes. Para você sentar com uma pessoa e ter a certeza que ele vai lhe dar atenção, que essa pessoa vai te dar atenção, geralmente o fleumático é o melhor temperamento. Você senta com o sanguíneo e você vai perceber que logo ele fica inquieto, né? Está procurando alguma coisa para fazer, ou então ele domina a conversa, que ele começa a falar muito. Mas o fleumático não, né? Ele é um bom ouvinte, é uma pessoa que tem facilidade muito grande para compreender as outras pessoas, e ele costuma ser muito focado no que faz. Isso lembra um pouco os coléricos. É uma pessoa que assume uma tarefa e eles têm uma tendência muito grande a ser responsáveis com essa tarefa. Pega algo para fazer, uma tarefa, uma atividade, alguma atribuição que lhe deram, e ele costuma ser muito responsável com isso. Sim. Não, tudo que você falou aí, só qualidades, né? Pelo que eu estou vendo aí, são os mais equilibrados, né? Então, mas assim, eles também têm pontos a melhorar. Olha só, tem pontos a melhorar. Não fica se achando não, viu? Não estou não, gente. Estou tranquila. Pois é, então, né? assim, quais os pontos assim, a melhorar dos fleumáticos? Pronto, nem todo temperamento é perfeito, né? A gente elogia, mas depois vem com aquele chicotezinho, né? Agora Para pode falar as chicotear. verdades, né? Brincadeira. Bem, os fleumáticos, eles possuem alguns defeitos. Eu quero só lembrar a todos que a gente não está falando de todos os defeitos em todas as qualidades, né? Sim, Por exemplo, sim. as qualidades que eu falei agora há pouco são algumas, talvez as mais marcantes de um fleumático. E eu vou falar agora também de alguns defeitos. E é importante lembrar, né, que assim, não é uma receita de bolo, né? Exato. Né? A gente não está tentando colocar as pessoas dentro de uma caixa e rotulá-las, não. Então, vou citar alguns defeitos e alguém pode estar ouvindo a gente, mas eu sou fleumático e não sou assim, natural. Sim. Isso acontece, né? Não estamos falando de uma lei da natureza humana que vai se encaixar perfeitamente. E desde o início a gente já vem falando sobre isso, né? Que o fato de a gente falar aqui sobre temperamentos não se aplica, não se encaixa, né, exatamente ao que o outro é. Né? Porque muitos de nós temos muitas atribuições, né, qualidades, defeitos. E o ser humano, ele é diferente, né, Thiago, do outro. A gente, como você falou, Amanda, a gente vem batendo nessa tecla desde o primeiro episódio. A ideia de conhecer temperamentos não é rotular pessoas. As pessoas têm uma natureza muito complexa. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser... eu acho que nem a palavra complexo nós podemos utilizar. Né? Complexo somos nós. Ele tem que inventar uma nova palavra para defini-lo. Então, nós não temos como descrever com perfeição a natureza humana. Então, a gente está falando de características gerais. Então, como é que eu posso tratar ou listar as principais fraquezas de um temperamento fleumático? Primeiro, diz respeito ao ritmo do fleumático. Né? Isso, ao mesmo tempo, é um ponto positivo, mas também é um ponto negativo. Por quê? O fleumático, por ele ser uma pessoa muito calma, muito tranquila, né? Ele, às vezes, tende a ser muito lento no que faz.
ele tem um ritmo muito próprio. O fleumático, às vezes, ele é taxado como uma pessoa muito lenta, muito devagar, porque eles são muito contemplativos, né? É muito comum, eu observo muitos fleumáticos da minha igreja, e às vezes eu estou observando os meus amigos, e eles estão assim, olhando para o tempo, preso dentro dos seus pensamentos. É muito característico um fleumático, né? Você olhar e ele está assim, perdido, olhando para o nada, né? Uma coisa eu sei, que se você deixar a Amanda numa biblioteca, ela vai ficar perdida lá dentro. Pronto, né? Vai ficar olhando a mesma página, aí vai viajar nos pensamentos. É desse jeito, gente, olha só. Isso é um fleumático, né? Ele é muito contemplativo. E aí a grande dificuldade que ele tem é porque isso é um ritmo muito próprio dele. E outras pessoas muitas vezes não entendem. Eu, por exemplo, já presenciei muitas discussões de um fleumático e um sanguíneo quando eles estão trabalhando juntos, né? Ou então um colérico. Sanguíneos e coléricos, eles tendem a ser muito apressados. Querem tudo de forma rápida, acelerada, faz parte... Cobram muito, Sim. né? Cobram muito, faz parte do ritmo deles, são acelerados. E o fleumático não é acelerado, né? O fleumático é aquela pessoa que tem o seu ritmo próprio. Então, às vezes, isso gera uma certa dificuldade. Quando está dentro de uma igreja, trabalhando em equipe, isso pode gerar alguns conflitos, né? Uma outra característica também que os fleumáticos possuem, né, uma fraqueza, digamos assim, é a aparência que eles passam para as outras pessoas de serem indiferentes. Como assim, Tiago? Os fleumáticos, como a gente citou agora há pouco, eles não vivem intensamente grandes emoções. Você pode olhar para um fleumático e ele está fazendo aquela cara de paisagem, mas no fundo ele pode estar chateado. Ou pode estar muito alegre, ou pode estar muito triste, enfim. E ele não demonstra isso porque ele tem um ritmo muito dele, ele tem um equilíbrio muito próprio. E ele não está vivendo aquilo com intensidade. Isso, Thiago, você falou uma coisa interessante. Às vezes, eu acredito que é muito do medo, do temor que o fleumático tem de chatear o outro, né? Então, essa questão de ter o cuidado com as palavras certas na hora de falar, de pensar bastante, eu digo que eu me identifico muito com isso. Então, às vezes, a gente tem esse temor de falar demais e chatear o outro, ou então deixar o outro desconfortável. Eu acho que tem muito disso também, né? Exatamente. A gente vai explorar melhor esse ponto quando nós formos falar do personagem bíblico. Sim, que verdade. É fleumático. A gente vai abordar bem, mas com certeza essa é uma das principais razões. E aí, algo que eu vejo, por exemplo, casais onde um deles é fleumático, né? Eu já vivenciei situações de aconselhamento onde eu vi isso, né? Aquele que não é fleumático costuma reclamar que não sente emoção do outro, sente uma indiferença, aí sempre rola aquela pergunta: você não se importa com os meus sentimentos? Será que você não me ama? E isso, às vezes, a raiz disso é o fato do fleumático ter digamos assim, uma dinâmica própria do seu emocional. Sim. E ele não demonstra de forma tão intensa quanto outros temperamentos, mas ele ama, ele gosta, talvez não demonstre isso da mesma forma que as outras pessoas, né? Isso pode parecer indiferença, mas não é. É o ritmo que aquela pessoa tem de viver o seu lado emocional. Então, fleumáticos, tenham um cuidado, tá? Às vezes as nossas atitudes mostram para as outras pessoas que nós somos indiferentes, né? Que vocês são indiferentes. Então, tentem ter cuidado com isso. Às vezes, demonstração de afeto, carinho, palavras de afirmação podem fazer muito bem no relacionamento. Seja namoro, seja amizade, às vezes até o relacionamento São dentro os da própria tipos de casa. linguagem, né? Linguagens de amor, exatamente. Muito bom, Thiago. Interessante. Então, assim, a gente já falou sobre Moisés, já falamos de Paulo, já falamos de Pedro, né? Falamos de alguns personagens referentes a alguns dos temperamentos que a gente já tratou. E quem seria o personagem que a gente trataria hoje, assim, para exemplificar o temperamento fleumático? Fleumático, ele tem um excelente representante. É um dos personagens bíblicos mais importantes, um homem de grande destaque, que foi o nosso querido patriarca Abraão. Pai da fé, né? Pai na fé, exatamente. Não é qualquer um, né? Nós estamos falando aqui de um personagem bíblico de muita importância. E Abraão, ele viveu muito isso, né? Alguns momentos da sua vida demonstram muito o seu lado fleumático. E aí eu quero fazer uma outra ressalva aqui para os nossos espectadores, que a gente está falando aqui de alguns episódios, nosso tempo é limitado. Se a gente fosse falar de todos os episódios que mostram em cada personagem bíblico onde aquele temperamento está ali
sendo exposto, nós temos vários, né? Se fôssemos falar de Pedro, todos os momentos que Pedro demonstrou ser sanguíneo, a gente passaria aqui 1 hora falando sobre isso. Sim, sim. E Abraão não é diferente, né? Só que a gente pega aqui os momentos mais importantes. Então, um momento assim muito característico de Abraão foi quando os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló. Vocês lembram que a gente falou sobre essa característica pacífica? Sim. É muito difícil você ver um fleumático querendo brigar ou entrando numa briga. Isso é muito incomum. E aí você vê o lado fleumático de Abraão. Porque os pastores dele, com os pastores de Ló, estavam ali, né, rolando aquela treta, né? E aí Abraão Treta chega... gospel. Treta gospel, né? Treta bíblica. E aí você vai ver Abraão sendo ali muito fleumático quando ele chega e faz o que todo fleumático faria, né? Ele chega com uma solução para acalmar todo mundo. E aí É uma ele figura apaziguadora, né? Exatamente. É uma figura, o cara que resolve conflitos. É. E aí ele chega e diz assim, olha, não vamos brigar. Faz o seguinte, Ló. Olha para um lado e diz, olha para os 2 lados da terra, olha para a terra e diz qual é o lado que você quer. E eu vou ficar com o outro lado. Olha só, né? Olha só o que é que isso representa. Nós estamos falando aqui de escolher uma terra, né? Uma terra que Alguns diriam que isso é indecisão, mas na verdade é justamente essa característica de, não, eu não quero confusão, então o que você escolher tá bom, Ser tá mais legal. prático, né? É uma característica, né? A questão da praticidade. Exatamente. De não querer se dispor. Sim. E aí ele chega e diz, olha, Ló, você escolhe o lado, o outro lado eu fico. Isso é uma decisão muito importante. É a terra onde você vai morar. Se for uma terra ruim, que não é fértil, isso poderia ter consequências econômicas por muitos anos. E Abraão simplesmente se colocou na posição de renunciar e disse assim, você escolhe. E Ló escolheu o lado dele e Abraão, consequentemente, foi para o outro lado. Então você vê nisso uma característica de diplomacia muito forte. Eu estou aqui querendo fugir de um conflito. Eu estou querendo aqui deixar isso aqui de lado. Porém, existem outros momentos que ele mostra também as fraquezas do temperamento. Então, por exemplo, quando ele chega naquela cidade e ele conta uma meia-verdade a respeito da sua esposa. A sua esposa era muito bonita, né? E ele conta uma meia-verdade, ele conta ali uma mentira para poder se safar. Ali ele estava mostrando um lado temeroso muito forte. Ele estava ali com medo, a gente falou sobre isso, né? Um medo das consequências da sua atitude. Um outro momento assim ainda, que isso ainda é muito mais forte, foi quando ele recebeu a promessa de que ele e a sua esposa dariam luz a um filho. Eu quero que você entenda que Deus prometeu. Deus visitou Abraão, Deus visitou e fez essa promessa diretamente a ele e a sua esposa. Então não era uma promessa qualquer, era uma promessa feita pelo próprio Deus. E aí a promessa estava demorando a se cumprir, a esposa dele ficou muito temerosa, porque como é que isso vai acontecer se nós somos já idosos, né? Ela duvidou da promessa. E aí ela teve uma ideia, assim, foi uma ideia muito ruim. A ideia de dizer, não, eu não tenho como, eu sou idosa, não vou dar a luz a um filho, né? Ela duvidou. E ela disse, não, toma aqui minha serva, né? Toma aqui minha serva, H, e eu quero que você coabite com ela, e você vai ter o filho da promessa com ela. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar, Amanda e Lucas, é que Deus não trabalha com plano B. É verdade. Deus não trabalha com plano B. Deus disse assim, olha, vai ser assim e assim será. Não tem outra forma de resolver, né? O que Deus deseja pra gente. Deus não aceita que a gente chegue e diga assim, olha, eu quero que você... Não, Deus, Dá um jeitinho. O Senhor me mostrou esse caminho, mas eu vou aqui por outro, tá? Aí Deus vai dizer assim, beleza. Não, Deus não faz isso. E a gente está vendo as consequências disso Já, até olha, hoje, tirou né? as palavras da minha boca agora, Lucas. Até hoje. Até hoje isso reflete a decisão, né, que Sara teve com Abraão, né? O que eles entraram em consenso até hoje reflete. Até hoje reflete no mundo inteiro. Sim. E aí, ela chega para Abraão com essa ideia de Jerico, né? Uma ideia péssima. E Abraão, era esse momento que Abraão deveria ter, tomado a sua posição. Sim. Né? Abraão deveria ter sustentado a sua posição e ter dito, não, Deus já nos fez a promessa. Né? Humanamente é impossível, mas Deus fez a promessa. Então, a gente vai esperar. É o que Abraão deveria ter feito, mas não fez. E aí ele cede a sua esposa, ele simplesmente se deixa levar, coabita com
com a serva dela, e aí o resto da história todo mundo já sabe, né? Então, nesse episódio específico, a gente vê Abraão com uma característica muito fleumática, né? Que é a falta ou, digamos assim, não se indispor e acabar deixando que a vontade dos outros prevaleça, mesmo quando ele está certo. Às vezes, o fleumático, ele deixa a vontade do outro prevalecer, ele cede, estando ele certo, e deixa a vontade do outro prevalecer quando ele deveria ter se imposto. Existem momentos que a gente tem que se impor. Ainda que a gente arranje uma briga, que a gente se indisponha, infelizmente acontece, mas tem que se impor. Abraão deveria ter feito isso, infelizmente, né, não foi o que aconteceu. É verdade, Thiago. E agora eu estava lembrando aqui, né, pesquisando um pouco mais a respeito dos temperamentos, né, e em que profissões, né, eles vão se destacando. Eu vi que os fleumáticos, né, geralmente são aqueles diplomatas, professores. Aí eu também lembrei do meu caso, né? Eu sou licenciada em letras, né? Então, assim, eu sou habilitada ao ensino. E eu tenho um grande prazer nessa questão de comunicar, de ver a pessoa desenvolvendo, né, o conhecimento. Isso é muito legal, porque eu vejo o quanto que isso me identifica, sabe? E assim, Thiago, eu queria que você falasse mais sobre isso, né? Sobre essa relação que se tem com o temperamento, né? E a profissão. Como é que acontece? Pronto. Os fleumáticos, qualquer temperamento se encaixa em qualquer profissão. Porém, existem algumas características naturais do temperamento que levam ele a gostar mais de algumas profissões em detrimento de outras. Os fleumáticos, a gente observa, eu observo nas minhas leituras, eu observo no meu dia a dia, na minha vida como professor, eu observo muito meus alunos a respeito disso, eu gosto muito de observar, e eu percebo que os fleumáticos, eles gostam de exercitar sua criatividade no dia a dia do trabalho. Eles gostam de ambientes onde novas ideias são estimuladas, a criatividade é bem-vinda. É verdade. E haja principalmente flexibilidade. Então, o fleumático ele vai se dar bem num local onde haja flexibilidade e criatividade. Flexibilidade no horário de trabalho, criatividade para propor novas ideias, propor novos projetos. E eu observo que geralmente eles têm uma dificuldade com trabalhos muito rotineiros, né? Aquele trabalho muito burocrático, que tem aquela rotina muito fechada, que não dá espaço para novos pensamentos, para novas ideias. Nesses ambientes, o fleumático geralmente vai apresentar uma dificuldade. Tem uma característica, eu vou encerrar com isso, tem uma característica no fleumático, Lucas, que hoje é muito valorizado no ambiente corporativo, que é o fato dele ser bom resolvedor de conflitos. A gente falou sobre isso agora há pouco, né? Verdade. Inclusive citando Abraão como exemplo. Sim. É muito comum você encontrar hoje nas empresas dificuldades de relacionamento interpessoal. Seja entre os colaboradores entre si, seja na relação hierárquica, isso costuma muito acontecer. E é muito comum existirem conflitos. O fleumático vai ser aquela pessoa que vai ajudar os conflitos a se resolver, ajudar a resolver os conflitos, vai apaziguar situações, vai acalmar as pessoas. E essa característica é uma característica muito positiva para quem tem esse temperamento e está querendo desenvolver a sua vida profissional. Deve ser explorada. Olha só que característica benéfica, né? Então, assim, a gente viu os pontos principais, tanto de qualidades quanto de defeitos. E esse temor de falhar com as outras pessoas, né, dos fleumáticos, e o que você poderia, assim, deixar de aconselhamento, dicas, assim, para quem é fleumático, o que você poderia dizer? Bem, os conselhos são muitos, eu vou me concentrar aqui em 2 por questão de tempo. O primeiro conselho que eu daria para os jovens, os senhores, as senhoras, todas as pessoas que estão assistindo esse programa e que são fleumáticas, se identificaram com o temperamento, a primeira característica seria: lute pelos seus ideais. Se você tem uma posição, se Deus lhe deu algo, se você tem algo, uma tarefa, uma atividade, e alguém está se contrapondo a isso, mas você está certo, você está lutando por algo que você sabe que Deus lhe deu, se imponha, né? Defenda os seus valores, defenda as suas crenças. Infelizmente a gente não procura isso, mas quando nós somos cristãos verdadeiros, em algum momento da nossa vida a nossa fé vai ser desafiada, seja na faculdade, seja no trabalho, e nesse momento a gente vai ter que se impor e defender o que a gente acredita.
Seja a nossa própria fé, que é o mais importante, ou seja um projeto que nós queremos tocar para frente. Vamos se impor. Amém. Isso é muito Perfeito. importante. E segundo deixa o medo de lado. Às vezes, alguns momentos da nossa vida vão demandar da gente que a gente supere os nossos medos. O fleumático é um temperamento que tem dificuldade com isso. Vamos enfrentar, superar e vencer os nossos medos. Amém, amém, Thiago. Viu que dicas, que conselhos, né, preciosos aqui que você trouxe para a gente hoje. E hoje o programa já se encerra, infelizmente, né? Sim, Essa sim. série maravilhosa que foi um mês, né, que você aí de casa passou com a gente, ouvindo cada temperamento, recebendo os conselhos, né, e vendo essa perspectiva, né, a respeito de temperamentos. E hoje, olha só, a gente tem aqui, eu falei no início que o Thiago trouxe a sua esposa e a sua filhinha para estar com a gente. Gostaria de convidar elas rapidinho aqui. A gente que alugou o esposo delas, verdade. né? Nos últimos encontros. Essa é a Gleicinha e a Isabel. Conheço a Gleicinha desde 2010, né, Gleicinha? Nós fizemos uma escola missionária juntas, né? Foi lá que eu conheci esse casal abençoado. Na época, a Gleicinha namorava ainda com o Thiago. E, gente, é um prazer. Que Deus abençoe vocês. E a gente queria agradecer mesmo e honrar de uma forma simbólica. A gente preparou alguma coisa Uma especial lembrancinha. para vocês, lembrancinha. E a gente queria entregar para vocês, certo? Obrigada, Caio. Recebam o nosso carinho, né? E muito obrigada, gente. Obrigado. Eu que agradeço. Amém. Muito obrigado pelo carinho do presente, significa muito. Eu espero que todos que estão nos assistindo tenham se sentido abençoados por esses episódios, tá? Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a todos os jovens, os adolescentes dessa igreja e muito obrigado pela honra do convite. Obrigado Amém. a todos vocês que nos acompanharam até agora. Deus abençoe e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais, pessoal. Obrigada.